tudo bem com você? Eu sou a Jéssica Natan, a bruxa que enxerga além do que os seus olhos podem ver através do tarô e te guia com feitiços para que você possa ter uma vida muito melhor. Esse é o seu programa A Hora da Bruxa, aqui na Madrugada Astral, o seu cantinho místico nas madrugadas. Neste programa, a gente fala de tarô, de oráculos, de bruxaria, de amor, dos nossos dilemas do coração e tudo aquilo que toca a sua alma. Se você quiser falar comigo, você me encontra lá nas redes sociais, no Instagram, @jes.natan, é JESS. NATANN, e no WhatsApp é o 11 982 44 5951. E se você é mulher e quer despertar ainda mais o seu poder pessoal, eu tenho o grupo das Imperatrizes lá no WhatsApp. Lá você tem acesso a promoções exclusivas, tem um monte de coisa legal, tem trocas, é sensacional. Me chama para você entrar no grupo. Tá bom? Então agora, respira fundo, pega a sua chave mais antiga e vem comigo porque a magia desse programa vai começar. Hoje, o programa tá mais do que especial. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, que é a Samira, a sacerdotisa Samira. Você tá bem? Me conta. Obrigada pelo convite, eu tô muito bem. E vamos conversar, vamos falar sobre magia. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Pode chamar de Sami? Pode, que eu ainda não claro, acostumei com sim, Samira. Não, normal. Eu acho mais carinho, é porque eu também... Eu prefiro que me chamem de Sami, como me chamam de Samira, eu acho que estão brigando comigo. Então eu tenho isso, eu também. Nossa, me chama de Jéssica. Vem mais pertinho aqui. Isso. Me chama de Jéssica, eu falo, tá bravo comigo? O que foi, né? Eu não gosto, gente. Pra mim é Jess, qualquer coisa. Sim. Me chama de qualquer coisa. Exato. Mas não chama, porque falou Jéssica. Ixi, gente. Tô devendo alguma coisa. Não é? O que aconteceu? Mas vamos lá. A Sami, ela trabalha com várias coisas, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Mas eu queria começar falando que é um tema que eu tenho um pouco conhecimento e eu gosto bastante, né? Eu acho muito interessante, que é o luciferianismo, né? E aí eu queria, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco de você. Tá. Quem que é a Sami? Como você começou nisso? Por quê? Onde? Como? Quando? Me Sim. conta tudo. Então, minha jornada na espiritualidade começou há 10 anos atrás, quando eu tinha 18, né? Na verdade, eu vou fazer 30 agora, então 11 anos atrás. Ai, gente. Na Umbanda, né, foi onde eu fui introduzida à magia, de fato, realmente, ali, aos guias, aos orixás, à liturgia, à espiritualidade, à religião. E eu me encontrei, foi maravilhoso, eu já comecei o desenvolvimento mediúnico, fiquei quase 5 anos no terreiro, fui feita quase mãe pequena do terreiro também, Só que eu era muito nova na época, eu tinha 21 anos, e aí eu falei, não quero agora ser mãe de santo, responsabilidade. E aí eu saí do terreiro, mas continuei minhas práticas em casa, porque eu já tinha essa autonomia, essa responsabilidade, o conhecimento para fazer em casa. E aí eu fui migrando aos poucos, eu fui entendendo que existe mais coisas além daquilo, né? A Umbanda já é uma religião que tem muita coisa, né? Mas existe mais do que aquilo, e eu estava descobrindo naquele momento. E aí foi quando eu descobri a bruxaria natural, né? Comecei pela bruxaria natural, a natureza, os cristais. Os cristais foi o que me levou para a bruxaria, porque Acho que todo mundo começa assim, eu acho também. que todo mundo começa pelos Nossa, cristais, né? Hoje eu não ligo muito, mas eu era louca dos cristais, não Eu é? conversava com os cristais, como se fossem meus filhos, Todo mundo já conversou com um cristal na vida. Gente, uma loucura. E aí, eu fui entendendo essa vastidão de coisa que existe, né? Que não era só aquilo que eu tinha aprendido, que existe muito mais. E eu sempre tive essa inclinação pro lado mais obscuro, né? Estamos juntas, olhando. E aí, aos poucos eu fui conhecendo essas filosofias de vidas diferentes, né? Essas práticas mágicas mais de mente aberta. Fui entendendo o caminho da mão direita, o caminho da mão esquerda.
enfim, tudo ali. E eu fui me identificando muito com esse lado, assim, sabe? Eu sinto que tudo que eu vivi até hoje na minha jornada espiritual me trouxe para onde eu estou hoje. Me preparou para onde eu estou hoje, sabe? Nossa, é lindo isso. Porque foram muitas provações. A minha mãe, ela tá de prova. Eu sempre fui muito medrosa. Então, minha família nunca imaginou que eu fosse hoje mexer com o que eu mexo. Que era medrosa de, assim, dormir com a minha avó na cama até os 18 anos. Nossa. Muito medrosa. Falava de espírito, eu morria de medo, mas eu vou confessar pânico. que eu sou até hoje. Eu não vejo nada. Eu também Prefiro não ver. Eu também não. Eu não quero. Eu já falo, gente, não dá pra mim Mas ver, hoje em não dia dá. eu sou muito mais tranquila. Eu fico no escuro. Eu não conseguia nem fechar o olho pra fazer ritual antes, porque eu ficava com medo, sabe? Então fui tirando muito desses medos que eu tenho, Legal. desmistificando, né? Porque como que você vai ter medo com as coisas que você trabalha espiritualmente, né? Sabe que só uma parte, você me lembrou uma vez. Eu tava numa gira também, que eu também fui bandista há muitos anos. Eu tava numa gira, aí o Exu falou assim pra mim, como é que é? Você tem medo? Aí eu falei, eu tenho. Eu não durmo no escuro, eu tenho medo. Aí ele, então você vem aqui, você recebe um monte de morto aqui, você fala com a gente, você tem medo. Eu falei, não, mas vocês são conhecidos, vocês são amigos, entendeu? Eu sei quem é, entendeu? Agora vem uma pessoa lá desconhecida, do nada, que eu não sei quem é, gente. Ah, não dá. Morro de medo, não dá não, Sim. gente. Aí eu falava assim, não, vai lá, fala, eu mandava tudo pra mãe pequena, vai lá, fala com ela, porque eu não posso te ajudar não, filho. Vai, tchau. É típico, né? Não tem como. A gente sempre tem um medinho. Eu acho que pelo fato deles... a incorporação, a gente acaba vendo um médium ali, não um espírito de fato, né? Acho que dá uma amenizada, uma tranquilizada. Porque se for ver o espírito mesmo, a Padilha, Então, o Exu, gente. de verdade, meu filho, você corre. Então, Você não corre dá, não. de medo. Você corre de medo. Mas foi assim que eu comecei. E aí, fui amadurecendo espiritualmente. E na minha vida também, o caminho espiritual está muito atrelado com a sua mente, com o desenvolvimento da sua mente, com a sua psique. Então, tem que estar em conjunto, tem que estar alinhado, né? Tem que alinhar essas coisas. E eu sempre tive uma mente muito perturbada. Ai, que horror. Não vamos falar diferenciada. Não, é perturbada mesmo. Não tem porquê. Mas, tipo assim... fez parte de tudo, Sim, sabe? é um conjunto, né? Tudo faz parte. E foi me ajudando muito pra enxergar, tipo assim, tá, eu preciso resolver essa questão na minha vida. E isso aqui eu só vou conseguir com terapia, com tratamento, sabe? E é você estando bem emocionalmente e mentalmente que o seu espiritual também funciona e vice-versa. É um conjunto. É um conjunto, não adianta fazer um e não fazer outro, né? E hoje em dia que eu consigo dizer que eu estou plenamente, né, assim, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tá tudo bem, tá tudo equilibrado, tá tudo sendo tratado, Tá tudo caminhando. tá tudo bem, entendeu? Então, você começa a perceber as coisas que fluem muito mais. Você descobre realmente o seu poder, a sua força, ela é muito maior, Sim. ela vem muito forte. E basicamente foi esse meu começo na Nossa, magia. Sensacional. Porque uma coisa que você falou é verdade. Não adianta a gente estar desequilibrado em algum nível da nossa vida, porque a magia não flui, não adianta. Sim. Não adianta. Eu sempre falo, gente, se eu não tô bem, eu não tiro, eu não baralho, eu não faço feitiço. É melhor esperar um pouco eu estar bem com toda a minha energia do que ficar num desespero, querer que eu faça e eu fazer feitiço toda chumbrega, né? Não, é melhor adiar realmente. Porque aí sim a gente tá tendo um cuidado sobre aquele feitiço. Porque se a gente passa por cima, tá mal e faz o ritual, aquele ritual provavelmente não vai dar certo. Exatamente. Não vai ter força o suficiente para doar para aquilo. Então você tem que sim se resguardar. É bom sim. As pessoas têm que entender, né, que magia não é um serviço comum. Não é? Então é diferente. O praticante, ele tem que estar nas suas plenas condições ali, né? Eu fiquei gripada essa última semana com a rinite atacada. E aí eu desmarquei tudo, porque não tem como. Imagina. Mas se eu dou pouco de energia que me resta, eu já não estaria mais aqui. Não, fora, né, espirrando. Assim, não dá, gente. A espirra apaga a vela. Exatamente. Sem condição, gente. Rinite é uma coisa que não tem condição. Não dá.
Ah, mas e aí? Tá, aí depois... Mas como é que você chegou no luciferianismo? Tá. Me conta. Então, o luciferianismo faz... O que fez? Acho que uns 4 anos que eu me identifico como luciferiana, que eu descobri essa prática, essa filosofia de vida. Antes de ser luciferiana, eu me considerava só... tem várias nomenclaturas, né? Eu não me considero luciferiana e ponto. Não, eu me considero caoísta também. Então, tem ali umas vertentes demonólatra. Eu era só bruxa mesmo, eu me considerava como uma bruxa natural, mas caminhando mais para a via da mão esquerda. Tá. E aí que eu descobri o luciferianismo com uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque... Ah, tá, já imaginei quem seja, tá, entendi. Acho que eu entendi. Entendeu? Tá. Uhum. Descobri através dessa pessoa e fiquei fascinada pela filosofia, fui devorar livros sobre autores e tudo sobre, e veio uma identificação assim... Que legal. Eu não sei explicar, eu acho que eu nunca vou saber nomear essa identificação, mas acho que quando a gente se identifica, a gente sabe, né? É como que se encaixasse aquela peça do quebra-cabeça e tudo fizesse... Faz sentido, né? Eu não fazia ideia que existia uma filosofia de vida. Eu não fazia ideia que existia uma filosofia de vida que fosse tão aberta, tão mente aberta e que fosse tão de encontro com as coisas que eu sempre pensei, os valores... E que eu achava até que eram valores meio imorais ou impuros perante a sociedade, sabe? E aí, quando eu descobri, eu falei, não, o que é isso aqui, gente? Nossa, né? A gente faz assim, né? Nossa! Nossa. Exato. E aí, eu fiquei apaixonada, entrei no hiperfoco, fiz a iniciação no luciferianismo. E até hoje, eu digo que... Não acho que tem como eu sair desse extremo para ir para um outro. Porque isso faz muito parte de quem eu sou, faz muito parte da minha história. Ai, que lindo. Tudo bate com a minha história, tudo faz parte. Eles sempre estiveram ali. Os daimons, não eram os anjos que estavam me ajudando, eram os daimons. As coisas vão se encaixando, né? Entendeu? E aí, hoje em dia, eu fui adentrando na demonolatria, na goétia, na qual eu não me identifiquei tanto, então não pratico. Mas, hoje em dia, é isso. É luciferianismo, demonólatra. Mas o que eu faço diariamente é feitiço. Então, eu faço muito feitiço há 10 anos a fio, quase todo dia. Nossa vida de feiticeira, gente. Eu não aguento mais. Olha, eu falo que o meu objetivo de vida é trabalhar a um ponto que eu não preciso mais fazer feitiço. Jura? Eu gosto tanto. Será que Pra mim eu faço, mas pros clientes é que eu não gosto de lidar muito com a pessoa, entendeu? É difícil. As pessoas são complicadas. É complicado. E o nosso público de magia é muito... acha que é muita coisa Disney, acha que é mágica. A gente tem que realmente educar, mas educar mesmo, né? Pra eles entenderem que ali não é mágica, não é um milagre, é uma coisa diferente. Então, isso desgasta muito também. Ficar ali conversando e explicando as mesmas coisas todos os dias para as pessoas, pra mim, é muito desgastante. E o meu objetivo é esse, eu trabalhar até um ponto que eu não precise mais fazer magia para os outros. E ficar ali de boa, só vivendo da bruxaria, entendeu? Só vivendo de alguma coisa. Não, eu tenho academia, então vivendo de curso, entendeu? Dou aula, é isso. Tá ótimo, né? Já tá bom, né? Ensinar eu gosto, porque eu não preciso lidar diretamente, pessoalmente, sabe? Agora, tipo, mentoria, por exemplo, mentoria já seria uma coisa muito pessoal. É mais complicado. É mais complicado de lidar. Mas foi assim que eu descobri o luciferianismo, foi assim que eu acabei me identificando, e as pessoas ao meu redor são muito ligadas também a essa vertente, a esse lado da magia. Então, eu estou muito cercada, né, dessas pessoas e dessa energia na minha vida. Ai, que legal.
Mas aí, me explica o que é exatamente Tá. o luciferianismo? Qual que é o conceito? Me explica. Sim. Bom, o luciferianismo ele é uma filosofia de vida, não é uma religião, Tá. tá? É uma filosofia de vida na qual o próprio nome já fala, né? A gente cultua Lúcifer, ele é o nosso Deus Master, vamos dizer assim. Mas não é o único, tá? Também eu recebo perguntas de tipo assim, você só cultua Lúcifer, você não pode cultuar nenhuma divindade. Eu falo, gente, não é cristianismo, tá? Aqui você cultua Lúcifer e você cultua quem mais você quiser. É mais livre, É né? muito livre. Tanto que, por ser uma filosofia de vida, você pode sim, por exemplo, trabalhar com Lúcifer e os Daimons. E eu também sigo mitologia nórdica, então também trabalho com os deuses nórdicos. Que legal. E não tem. Nossa, eu nunca pensei. Não tem problema. É claro, cada um no seu quadrado. Sim, não vai misturar mas não tem problema nenhum. Tanto que a magia do caos é isso, né? É você trabalhar ali. Nossa, com aquilo que faz parte pra Você sabe você. que eu tô começando a achar que eu sou caótica, assim, nesse sentido? E sem perceber, porque eu tinha uma visão totalmente ruim de magia do caos. Nossa, não pode e tal, não sei o quê. Mas não, gente, porque eu faço isso. Eu misturo tudo, eu misturo todo mundo, tudo junto e tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sabe o que eu tô percebendo? Um movimento hoje em dia das pessoas, dos jovens, né, da nossa idade, assim, que eles estão entendendo mais sobre o... Eu ia falar monogamia. Monoteísmo. Então, também. Tá Entendeu? desconstruindo. Tá ali. Ai, perdi a linha de raciocínio. Do monoteísmo. Do monoteísmo, Isso. A galera, ela... Cara, o cristianismo, ele finca tanto na nossa mente que você nem percebe. E aí a galera fica com medo de fazer algo. E aí eu tô percebendo que as pessoas, elas estão entendendo que você não precisa ser presa em uma coisa só. Você não precisa ser da religião tal e ficar naquela pro resto da sua vida. Elas estão entendendo que elas podem pegar um pouquinho dessa filosofia, um pouquinho daqui, aquilo que também serve pra mim, e junta tudo na sua prática e tá tudo bem. Porque não é tudo que você vai se identificar numa determinada religião. Que nem quando eu ia na Umbanda, tinham coisas que eu falava, gente, mas... Até no luciferianismo tem coisas que eu também não concordo. Em qualquer filosofia, em qualquer crença, vai ter coisas que você vai concordar muito e que você vai concordar e falar, esse daqui eu não sei se eu tô tão... Mas mesmo assim, eu ainda faço parte daquilo, entendeu? Mas eu faço um mantra do hinduísmo, entendeu? Não tem problema nenhum. Você não fica presa num sistema rígido. Não que tenha problema você ficar, se você quiser. Mas acaba que você tem mais experiência, né, pra contar, se você permite conhecer outras coisas também. Tá, mas e aí, então, o culto a Lúcifer. Isso, respondendo a sua pergunta, né, que eu dei uma viajada. Não, eu dou essa viajada nas perguntas. E eu vou junto, você vai e voltei. Então, é Lúcifer. Só que sim, a gente trabalha, por exemplo, com Lilith, com Asmodeus, com todos os Daimons aí que são citados também na Goetia, tá? Tranquilamente. O que acontece? Lúcifer, ele não é o diabo, que muita gente entende. Porque primeiro que a gente nem acredita em diabo. Bruxa não acredita em diabo, né? Lúcifer foi uma divindade romana que foi demonizada pelo cristianismo e trazida como um mal, como aquele anjo que caiu com inveja de Deus, blá, blá, blá. Não, esquece. Ele é um deus originalmente romano, que se chama... Lúcifer vem do latim lux ferri, que significa Deus da luz, o portador da tocha da luz, do conhecimento. Então, é a tocha do conhecimento, ele traz o conhecimento. E isso faz com que ele seja muito temido. Você tá me falando, tô toda arrepiada. Sensacional, muito bom. Não, é magnífico. E isso faz com que ele seja muito temido, porque, afinal de contas, se você tem conhecimento sobre você não é escravizado, você não é domado, entendeu? E aí é isso que ele faz. Ele desvenda as grandes mentiras do mundo, né? Ele expõe as sombras, as características das pessoas que elas querem esconder, mas para mostrar a verdade, entendeu? Para mostrar o conhecimento, para trazer e falar assim, ó, você tem autonomia sobre você. Você não precisa viver uma vida seguindo
uma regra, uma ditadura religiosa, que você não pode praticar relação sexual, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Você pode e deve, entendeu? Então, tudo que é profano pro lado deles eu falo da igreja, Sim. pra gente é sagrado, entende? Que é o natural, é a natureza. É o normal É da o vida, normal, né? exato. Então, pra gente, Lúcifer, ele é um símbolo de grandiosidade, de conhecimento, de luz, de força, sabe? A galera fala que ele é o pai da mentira, mas, na verdade, o pai da mentira é o Deus cristão. Porque é ele que te deixa na ilusão. É ele que não quer que você saia do círculo dele. E que tudo que não é dele é o diabo. Sim. Entendeu? Porque aí você faz o que ele quer. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica, né? E aí... Só que ela fazia... Na época eu fazia curso na casa de bruxa e tal. E ela fazia uns cursos lá da parte terapêutica, de massagem e tal. E aí um dia ela foi na Mystic Fair. E aí eu fui mostrando pra ela e a gente foi conversando. E foi muito legal porque... assim, ampliou a visão dela ainda mais. Ela já era mente aberta, mas assim, ampliou ainda mais. E eu falei assim, a gente não tem essa questão de Deus que vai castigar e que não pode, que isso, que aquilo. E foi muito legal, sabe? Da gente conversar e tudo. E eu falo, ó, isso aqui representa isso aqui não é já ruim. Converte pra... já traz pro nosso lado. Eu falo que ela é uma evangélica bruxa. Mas bruxa evangélica. Bruxa evangélica. Dos mesmos criadores também. de bruxa cristã. Bruxa cristã. Nossa, não dá, a gente não orna. Mas tá bom, né? Enfim, não comento. Mas foi muito legal isso, né? Porque a gente vê que existem pessoas que conseguem ter essa visão mais ampla, né? E outras pessoas já não, né? Aquilo, assim, realmente certinho e de que não pode, que Deus vai castigar e não sei o que e tal. Você sabe que outro dia eu até ouvi um negócio interessante, que a gente tem aquela mania de falar, se Deus quiser e tal, se Deus quiser. E aí eu ouvi alguém falando assim, tá, mas por que Deus tem que querer? E eu falei assim, nossa, não é que é verdade? Por que Deus tem que querer, gente? Exatamente. Não é uma coisa que, né, como quem diz assim, senão, se ele não quiser, você não vai ter isso. Você vê como que tá, é uma coisa enraizada, a gente nem percebe, a gente cresce com isso. E muitas crenças que a gente tem, que a gente acha que são crenças normais, que não tem nada a ver com a religião, na verdade, derivam da própria religião, entendeu? Que a gente exatamente. Sabe? Exatamente. É complicadíssimo tirar isso da mente das pessoas. Mas sabe qual que é a grande verdade sobre essa questão da ditadura religiosa? Cara, principalmente o evangélico, né? Que ele é bem ponta firme. As pessoas que mais precisam de disciplina vão para essa religião, entendeu? Porque você imagina só uma pessoa que... Tem total sentido. Uma pessoa que, sei lá, sofre de alcoolismo. Sim. E aí tá tentando parar. E ela vai pra Umbanda. Ela consegue parar, mas é mais difícil porque não é proibido. É verdade. Entende? Ela precisa ali de uma Tem pessoas que regra, precisam de um sistema muito rígido pra melhorar, pra ser outra coisa, entendeu? Então, acaba sendo útil pra essas pessoas. Só que é isso, né? Tem que saber dosar, tem que saber equilibrar, não levar isso pra sociedade no geral, só pra sua vida. Exatamente. É o que cabe pra um, não cabe pro outro, né? Exatamente. E me fala uma coisa, que senão não vai dar tempo, eu quero perguntar. Os daimons entram aonde nisso? Então, os daimons entram como culto, na Também. verdade. Por exemplo, assim, o luciferianismo, ele é uma filosofia de vida. Por ele ser uma filosofia de vida, não tem um sistema mágico chamado luciferianismo. Sistema mágico no sentido da magia prática mesmo, tá? Então, você trabalha com os daimons, tanto os daimons que aparecem na Goetia, normal, na demonolatria. Então, por exemplo, o Lúcifer, você tem um altar para Lúcifer, que é o Deus Master. Você pode... eu quero só cultuar Lúcifer. Sem problema nenhum. Tá. Mas provavelmente a egrégora luciferiana, quando você se adentrar, vai se aproximar de você. Porque é o mais comum quando você entra num terreiro, a egrégora não se aproxima de você, você não faz parte daquilo. Sim. A mesma coisa. Então, no luciferianismo, quando você faz parte daquilo,
E você entra na egrégora, Lúcifer te abraça e todos os seres daquela egrégora também te abraçam. Não necessariamente que você vai precisar trabalhar com todos, mas eventualmente pode aparecer um Daimon ali, outro aqui, para entender se você precisa de alguma energia, para você entender também o tipo de energia que você quer trabalhar, sabe? Mas você pode trabalhar com daimons, você não precisa trabalhar com daimons também. Na demonolatria, por exemplo, o sistema de trabalho é diferente. Porque na demonolatria a gente cultua o daimon. Na Goetia, não. Na Goetia a gente só faz a invocação, né? Do triângulo. Tá. Você entende da Goetia, você sabe? Não. Não. Nada. É um sistema que também tem os daimons, que é onde você não cultua os daimons como a gente cultua a divindade. Você não tem um altar, uma oferenda. Você só faz um evento esporádico ali e invoca o daimon. E depois você fecha o círculo e o daimon vai embora. É essa a relação da Goetia com os daimons. Na demonolatria, não. Na demonolatria, você pode ter um altar para aquele daimon, porque aquele daimon nada mais é do que uma divindade ancestral. Asmodeus, por exemplo, ele é um deus. Ele é uma divindade. Nossa, a gente vai ter que fazer um outro programa, porque já acabou o nosso tempo. E tem muita coisa para perguntar, então eu vou trazer a Sami de novo, pra gente poder falar mais, porque ficou muita coisa que eu queria falar, muita coisa que eu queria perguntar. A gente não falou de Lilith, eu queria falar de Beelzebub, eu queria falar de um monte de coisa, e não deu tempo. Então, sim, me chama que eu venho de novo. Eu vou chamar a Sami de novo, vem de novo, mas eu queria te agradecer muito, foi maravilhoso, obrigada. Foi sensacional, muito bom mesmo. Eu amei a experiência, eu gostei muito. Gostou? É Gostei tranquilo, muito. né? Sim, eu falei pra você. Tranquilo. Tranquilinho. Então, gente, semana que vem eu tô de volta, tá? E aí a gente vai ter mais um assunto muito legal, você não perde. Um beijo e até semana que vem.